Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com a Pri do Isolim para o nosso primeiro debate de tema da semana. Como é que vai funcionar esses vídeos? Toda quarta-feira, hoje especialmente na quinta, porque era para o vídeo sair ontem, mas toda quarta-feira estaremos postando aqui um vídeo às 8 horas com um debate sobre o tema da semana da plataforma do Isolim. Se você não conhece a plataforma, eu já deixo aqui o link na descrição para você ir conhecer. Eu faço minha redação com eles desde o ano passado. Foi assim que eu consegui fazer, que eu consegui tirar 900 na redação, sendo que minha nota antes era um desastre. A plataforma tem correção por vídeo, entre várias coisas. Vai lá no meu perfil que eu explico tudo bonitinho sobre eles. O tema da semana hoje é educação domiciliar. Educação domiciliar, solução para o ensino brasileiro ou fracasso do sistema. Vou deixar a Priscila se apresentar aqui para vocês rapidinho e a gente entra no tema. Olá, todo mundo. Eu sou a Priscila, do curso Isolim. Que bom que a gente está aqui tendo essa oportunidade de discutir os temas da semana, né? Eu sempre acompanho em alguns momentos os alunos. Às vezes eu escuto bastante, não sei como argumentar, o que eu escrevo, eu não sei o que pensar sobre tal tema. Então, isso vai ser muito legal, porque todos os alunos que tiverem esse tipo de dúvida vão assistir o vídeo e vão conseguir, pelo menos, ter um norte, né? Isso, já não e poder muitos... mais dizer que não sabe o que vou fazer. E muitos não têm até nenhuma oportunidade de discutir o tema com outra pessoa. Então, vendo esse vídeo aqui, eles podem acabar criando outras ideias, tendo outra visão de pensamento, porque qual é a nossa proposta? É ser diferente dos outros vídeos que tem, porque uma pessoa, os canais do YouTube que tem vídeos explicando temas sobre redação, eles simplesmente chegam aqui e apresentam um tema. A gente não quer discutir como se você estivesse aqui com a gente, falando, não, tem esse lado, discordo isso, discordo aquilo, e você tomar um posicionamento. Eu acho que a gente ainda pode pensar em um dia abrir para mais uma pessoa aí que sejam seus seguidores, né? Justamente, você faz aí o convidado. O melhor seguidor, né? Que eu acompanho seu Instagram, então você faz lá o melhor seguidor, então o melhor seguidor vai poder... Ela me joga essa bomba assim. Lógico, eu jogo ela joga e assim, correndo. Então vamos começar. Falar do tema. Educação domiciliar, solução para o ensino brasileiro ou fracasso do sistema. A educação domiciliar é também chamada de home school, ou seja, a criança estuda em casa. E aí eu quero que Priscila comece falando sobre essa bomba, porque é uma bomba esse tema. Vamos falar sobre homeschool. Qual é o conceito da homeschool, né? É que o aluno tem a oportunidade de estudar em casa, porque ele não acredita, no fim das contas, na educação institucional, ou porque ele não tem condição de ir para a escola. Quando você fala assim, é uma solução ou é nocivo, né? Ou é o desamparo total da educação? Eu acho que não é nenhum nem outro, na verdade. Eu acho que a homeschool, ela serve como um complemento. Ela é importante em determinados segmentos que, às vezes, a gente nem para pensar que existe, né? Pessoas como ciganos, que têm vidas que são muito de viajar, as pessoas que são de circo, elas também seriam beneficiadas com a homeschool, porque é um professor, ou o pai, ou a mãe, que pode fazer esse tipo de ensino dentro de casa e esse aluno não fica desamparado. E ainda tem por questão de segurança, de bullying, de segurança, pais que optam mesmo por ensinar em casa por causa desses motivos. Então, e tem a questão do bullying, que também é um fator bastante importante, mas eu vejo que também tem uma outra questão mais importante ainda, que tem sido um grande motivo de evasão escolar, a questão da parte emocional do aluno, né? A gente tem tido tantas atividades principalmente durante o ensino médio, e o aluno hoje tem em média 14, 15 matérias, né?
Então, e a pressão é muito grande, principalmente quando se aproxima o terceiro ano. Então, transtornos bipolar, transtornos de déficit de atenção, ansiedade, depressão, tudo isso também leva o aluno a não querer estar mais na escola, justamente porque algumas escolas ainda não conseguem trabalhar esse ponto do lado emocional. E as escolas que conseguem, elas são extremamente caras, né? Porque Ainda isso tem esse ponto da aquisição financeira que se traz para o homeschool também, porque quem tem mais dinheiro contrata os melhores professores para ensinar seu filho em casa, mas também tem a questão das escolas particulares, que são um absurdo, quanto melhores, um absurdo. Isso é um fato. A gente hoje chega a ver, eu costumo dizer, na minha época que era bom, mas eu acho que isso é coisa de todas as pessoas que vão ficando um pouco mais velhas, né? Que eu ouvi a minha mãe dizer que na época dela que a escola era boa, então na minha época que era bom. Porque hoje eu vejo as escolas por R$ 2.000 de mensalidade. R$ 2.500 de mensalidade. Só E olha que eu estou falando da aqui, realidade do Nordeste, né? Então, justamente. se a gente pensar que a realidade do Sudeste é muito diferente, a realidade do Sul também é muito diferente, a gente já vai para valores muito maiores, né? Justamente. E aí que eu entro. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, que está na proposta do Isolim, que aí bota um mapa com todos os estados e a quantidade de famílias que praticam homeschool. E óbvio, São Paulo está disparado na frente. E eu acho que São Paulo não podemos nem falar tanto assim. São Paulo é o estado que mais pratica homeschool, porque se você for ver por proporcionalidade de pessoas, eu me surpreendi com a Bahia, que aqui tem 325 famílias que praticam a homeschool na Bahia. Tipo assim, o Nordeste, como a gente chegou a comentar no outro vídeo que a gente tinha feito, temos o grau escolar que você falou da família. Nós temos uma defasagem, né, de educação com relação a Sudeste e Sul, né, Norte e Nordeste. Isso tem melhorado nos últimos anos, mas se você for pegar os pais que compõem a geração da minha mãe, né? Se eles fossem fazer homeschool, eu estava bem perdida, porque a minha mãe não chegou a fazer universidade, boa parte da minha família materna não chegou a fazer universidade, né? Então, assim, alguns não chegaram nem a terminar o ensino médio. Então, como que uma pessoa dessa vai conseguir avaliar se o meu aprendizado está sendo bom? É porque é importante que as pessoas entendam a diferença de A e B. Vamos lá. Não é porque uma pessoa não tem acesso à educação que ela não possa avaliar se eu estou aprendendo certo ou errado. Não é isso. É que, com o conhecimento a respeito do que é abordado durante o ensino médio, né, a pessoa que está ali me acompanhando, ela vai ter muito mais propriedade para dizer se o que eu estou aprendendo está correto ou não, entendeu? Então, acabamos de falar sobre por que as famílias optam pela homeschool, e aí agora a gente meio que acabou entrando nos prós e nos contra. Os prós é que porque aí que a gente entra no caso, não significa que a família que optou pela homeschool vai ter um dos pais em casa acompanhando aquele filho. Aí um dos prós que os pais alegam é que o filho vai estar mais amparado pela família, vai ter menos pressão social, só que aí a gente entra automaticamente no contra, que é a questão do convívio social, porque as pessoas que são contra o homeschool dizem que é ferir o estatuto da criança e do adolescente, privar a criança do convívio social e escolar. Tem muitos aspectos que vão de encontro à ideologia do homeschool, né? Eu vejo que um aspecto que até a gente, quando estava conversando, eu acabei não comentando sobre isso, hoje eu me alertei com relação a isso.
tem um outro fator que é interessante, né? Que quando você vai para a escola, você tem uma determinada obrigação de horário, né? Então, você tem uma determinada obrigação de acordar, de tomar banho, de vestir a sua farda e ir para a escola, né? Então, até Acaba esse ensinando processo, disciplina. Acaba exatamente, até ensinando esse disciplina. processo ensina disciplina, ensina responsabilidade, ensina a organização, que você precisa estar organizado para que tudo isso ocorra de maneira correta, e também determina um horário, né, para que ele faça, ó, então de 7 da manhã até meio-dia e meia, eu estou dentro de sala de aula, com um intervalo aí no meio do caminho. A gente tem que pensar também nas escolas que quando você vai para a escola, você vai discutir ideias, você vai debater ideias. Então, o seu colega vai falar A, você vai falar B, e aquilo vai te obrigar, ou não também, a pensar diferente. E pensar que existe alguém que é muito diferente de você, que tem uma realidade diferente, Justamente. história de Aí que, vida. aí que a gente entra, porque, para mim, eu basicamente pratiquei a homeschool no ensino médio. Quem conhece a minha história sabe que no primeiro ano, eu larguei a escola por questões de bullying. Eu não achei que a escola estava me agregando e quis estudar em casa para ir fazer o supletivo. Só que foi no ensino médio, eu tive o convívio da escola no resto dos outros anos. E eu sei que a escola é muito importante para te ajudar a formar opiniões, a aprender a respeitar opiniões. Então, a homeschool meio que vai possivelmente vai aumentar o número de crianças preconceituosas, o número de crianças intolerantes, porque elas não aprenderam a conviver com as diferenças. E aí, depois da nossa conversa, eu tive o debate com as meninas lá no Skype, e aí entrou numa questão que vamos estar criando basicamente Tarzan da civilização. Porque assim como Tarzan, ele foi criado na floresta, ele começou a falar a língua daquele pessoal, começou a se entender com aquele pessoal. E quando ele foi para a civilização, ele sofreu muito, ele teve muitas dificuldades. E isso, basicamente, não vou dizer que é 100% de chance de acontecer com crianças da homeschool, mas vamos colocar aí que 60% de chance delas terem esse embate social quando, por exemplo, for para uma universidade. E tem um outro porém, né? Que quando a gente vai para a escola, os professores sempre passam aqueles trabalhinhos que a gente tem que fazer, né? Na minha época de escola, eu fazia o trabalho utilizando enciclopédias, né? Não sou tão velha assim, né? Mas eu ainda usei enciclopédias e exigia que a gente fosse muito criativa, pelo menos nessa época, por quê? Porque as enciclopédias a gente não podia cortar, não existia colar, copiar e colar, entendeu? Então a gente tinha que tirar xerox, aí recortava a gravura, colava no papel. Então, assim, isso é o exercício também da criatividade, de você inovar, você tá ali, o professor ele exige sempre o seu melhor. Será que em casa o professor vai ter o mesmo empenho que ele tem numa escola, em que a cobrança da escola ela é muito massiva, né, da coordenação, porque a coordenação não recebe um professor, ela recebe vários. Às vezes o professor, como na homeschool, por exemplo, não significa que é o próprio professor, que é o próprio pai que vai dar aula, né? Pode ser um professor contratado. Mas até que ponto esse professor ele vai estar 100% engajado com o aluno da mesma forma como ele estaria engajado com alguém que sabe conversar de igual para igual com ele de maneira pedagógica, que é o caso da coordenação, entendeu? Então, assim, tem esse lado, como eu disse desde o início, para mim a homeschool ela é um complemento para a educação. E as pessoas estão querendo utilizar a homeschool como uma fuga da educação. Então, o que está errado é a forma da discussão, não é o que a gente está discutindo, é a forma. A gente não tem que discutir se a homeschool é ruim ou é boa. Na verdade, a gente tem que começar a discutir a homeschool como um complemento, né? Não é que eu estou em cima do muro dizendo que ela tem coisas boas e coisas ruins. O que eu estou dizendo é que existe uma terceira opinião, que é a opinião de um complemento.
né? Nem tudo precisa ser preto ou branco, às vezes ele pode ser cinza. Ai, meu Deus, peraí. Agora foi minha vez. Voltei. Então, justamente, tanto quem for optar pelo lado da solução para o ensino brasileiro, ou quem for optar para o lado do fracasso do sistema, ou então quem for falar ali que é a questão do complemento, tem que explicar como é que vai funcionar, tem que explicar os prós e os contras. Vocês têm que ter essa explicação muito consistente. E uma forma de fundamentar a explicação é através de citações, que aí entra a competência 2 do Enem. E aí tem a citação que eu acabei de falar do Tarzan, que você pode fazer uma analogia do Tarzan. Também tem o filme Capitão Fantástico, que quem não conhece é muito legal assistir ou ver, foi até uma das meninas do meu grupo de debate que citou. E tem o filme Extraordinário. Esse filme ele é muito atual e ele é muito persistente porque é uma criança que os pais, mesmo com receio dele sofrer bullying, e ele já praticava homeschool, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, muito comum no Canadá. Eles já praticavam homeschool, só que eles perceberam que era Deixa eu te preciso atrapalhar. Sim. Eu vou interromper porque eu acho que é importante. Você falou agora uma coisa que eu ouço bastante quando eu ouço o termo homeschool. Estados Unidos faz isso, Canadá faz isso, Cultura massa, eu diferente. concordo. Primeiro que a cultura é diferente, o nível de educação é muito diferente, o acesso à educação é diferente, a qualidade das escolas é diferente. Então, a gente está vivendo num patamar em que tem escolas que não têm carteira, tem escolas que não tem a merenda escolar e é a única refeição que o aluno vai ter durante o dia. Então, a gente convive com uma realidade escolar e de educação muito difícil hoje para a gente querer implementar uma coisa tão séria, entendeu? E tem um outro... eu faria uma citação até um pouco mais elaborada, assim, né? Aí é uma viagem maior, é uma viagem que a pessoa tem que entrar no barco. O mito da caverna de Platão, ele não é muito diferente disso, né? Tu Então, vem citar Platão pra mim, que botei Platão na minha redação da Enem 2018. Eu amo esse homem, por isso que eu digo, gente, o mito da caverna você pode usar em tudo. praticamente tudo. Mas se você pensar que um aluno de homeschool, não estou dizendo que todos vão ser da mesma forma, mas existe uma grande possibilidade de ele ser o cara que fica dentro da caverna que enxerga as mesmas coisas, Eu sou entendeu? apaixonada por essa criatura, gente. A mulher é inteligente demais, meu Deus. Sim, vá. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente que não é só ruim e não é só bom. Logicamente, que quem tem uma tendência a concordar que o homeschool é a saída da educação do Brasil, vai encontrar um caminho que é muito positivo nisso. Mas é importante que essa pessoa que vá para o caminho da positividade da homeschool, ela também encontra as soluções para aquilo que vai deixar a desejar. Da mesma forma que as pessoas que estiverem no caminho de ser contra, como é o meu caso, eu sou contra o homeschool como exclusividade de educação, mas eu sou a favor de Isso, um complemento exatamente. educacional. Essas duas palavras são muito importantes. Exclusividade. Você é contra como exclusividade da educação, até porque quando a homeschool passa a ser exclusividade da educação, o Estado, o governo, ele se ausenta de um direito que é constitucional, que é promover a educação. E quando você cita essa outra palavra, que dá para fazer a redação baseada nessas duas palavras, a complementação, você entra nos casos que não tem como não ter homeschool, que são os ciganos, os artistas circunciscenses. E aí você tem que entender que você não pode ser totalmente contra. Porque tem os Imagina casos. também, tem um outro caso, imagina um atleta. Você já pensou num atleta? A dificuldade que o atleta tem de treinar, de competir, às vezes ele viaja. Eu na escola, eu tinha muitos amigos que faziam competições e eles faltavam muitas aulas, né? Às vezes faltava prova
Por quê? Porque eles tinham que se desdobrar e iam conseguindo, assim, aos trancos e barrancos. Mas a homeschool, por exemplo, é viável para um atleta como esse. Um adolescente que tem uma socialização já no esporte, por exemplo. Entendeu? E aí é que a gente entra num ponto muito importante. Se você tem que citar que tem casos em que a homeschool é necessária e você tem que acabar citando da necessidade da regulamentação. Porque, por exemplo, se uma família falar eu vou optar pela homeschool, tem que ter uma regulamentação que vai dizer se aprova ou não. Porque a família vai ter que apresentar motivos, que aí a gente já entra na conclusão da redação. Você pode colocar que o governo federal, mediante o Ministério da Educação, tem que regulamentar a homeschool para que haja vamos dizer assim, regras em que casos vão ser aceitos de que assim ocorra a homeschool e ainda tem que haver a fiscalização para ter certeza se realmente esse aluno em casa está sendo ensinado, não está passando tempo no ócio, simplesmente na tecnologia, se esse aluno se essa criança, adolescente está praticando atividade física, porque pode acabar caindo no sedentarismo dentro de casa demais, porque querendo ou não, a escola proporciona essa educação física na hora do recreio, correr, brincar, ter as aulas E de tem um educação outro física. detalhe também, né? Que é o que a gente estava conversando. Esse aluno, vamos colocar na melhor das hipóteses que não seja o pai que está dando aula para ele, que seja um professor. Ele vai identificar? Vai. Vai identificar falhas no aprendizado do aluno? Vai. Mas ele vai identificar falhas somente no aprendizado. Ele não vai no intuito da busca que, por exemplo, um acompanhamento psicológico que geralmente é fornecido em escolas tem, entendeu? Então, assim, o psicólogo, ele é essencial, mais ainda numa homeschool, principalmente porque, vamos pensar no caso do aluno que é o pai que ensina. Você já parou para pensar no pai que tem a maior paciência do mundo? Vamos pensar nesse que é o melhor cenário. Ele tem a maior paciência do mundo para ensinar, mas o aluno tem a maior dificuldade para aprender. E na cabeça do pai é o filho que não quer aprender, porque esse limiar é muito pequeno entre você saber que você está ensinando e saber que ele é seu filho. Ao mesmo tempo, ele é seu filho e ao mesmo tempo ele é um aluno. Então, em que momento você vai se colocar como pai? Em que momento você está se colocando como professor, como tutor, Aí a entendeu? gente entra, porque você falou aí sobre acompanhamento psicológico, aí vamos entrar no caso do aluno de escola pública, que mal é mal tem o professor. E aí a gente entra também palavra Parábola, não, palavra na palavra. complementação. Complementação. Ela é complementação para um ensino fracassado, sim, porque o ensino público do Brasil é extremamente deficitário. Aí, palavras mais difíceis. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, Lorena. A gente está querendo encontrar um complemento e não reparar o que está errado? Mas é isso que eu estou falando. Porque quando você for escrever sua redação, porque Rafael colocou aqui no tema, solução para o ensino brasileiro ou fracasso do sistema. Você pode colocar que os pais optam sim por esse fracasso no sistema de ensino que o Brasil tem, só que aí, se o governo vamos dizer, liberar para quem quiser, o governo está se ausentando da sua responsabilidade de melhorar o ensino atual. Mas veja que, se você pensar bem sobre o tema, os dois se complementam. Vamos lá. Se é uma solução para o ensino, significa que o que nós temos fracassou. Então, uma coisa está junto da outra já. Entendeu? Então, assim, se ele é uma solução, já é um fracasso da educação. Porque isso não deveria ser uma solução. Isso deveria ser, como a gente tem conversado agora, isso deveria ser um complemento. Então, se é um fracasso da educação, automaticamente esse é um ponto de solução. E é aí que a gente entra para uma frase que você trouxe ontem, do Emmanuel Kant,
que eu guardei ela porque eu achei ela muito essencial. É no problema da A educação que educação. assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Então, você pode trazer, você deve trazer na sua redação a importância da educação e a importância do convívio social, a importância de que esses dois funcionem muito bem para que a humanidade se aperfeiçoe cada vez mais. Eu ainda digo que você pode encerrar a sua redação, claro. Uma proposta de intervenção para esse tema tem que incluir o Ministério da Educação, tem que incluir a regulamentação da homeschool. Aí eu encerro aqui, a gente já está encerrando a live, mas eu encerro o que eu colocaria, no caso eu vou colocar na minha redação, no finalzinho assim, tipo assim, é necessário que a homeschool seja regulamentada, no entanto, ainda assim, é dever do governo melhorar a educação atual para que os pais não precisem optar pela homeschool. Pode terminar aí. Então, eu concordo com sua finalização. Acho que o Ministério da Educação realmente ele tem que ter uma parte disso. Acho que o terceiro setor também pode entrar aí, que seriam as ONGs, né? Que é considerado terceiro setor, já que a gente está tirando uma parte da responsabilidade do Estado, quem melhor faz isso são as ONGs, né? Então, vocês podem citar ONGs, e é importante que vocês deem uma olhada, já que a gente está falando sobre o tema, em algumas pesquisas eu dei uma olhada num site que se chama, eu estou colando aqui, tá? ANED, ANED, Vou deixar o link na descrição. .org.br, é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então, eles têm um site, o site é muito bem elaborado, ele fala quais são as propostas da educação domiciliar, o que eles encontram de coisas positivas, logicamente que é um pró maior do que um contra, né? Então, levem isso em consideração também quando forem ler. Agora, eu vejo que é muito necessário que não só o Ministério da Educação se mobilize, mas a sociedade também precisa fazer a contrapartida, exigir das escolas uma conversa maior, né? De que vamos fazer uma reunião de pais e mestres, né? Vamos tentar organizar a escola para que essas coisas melhorem e a gente não precise tirar os filhos da escola. Porque eu acho que tirar o filho da escola para um homeschool não é a saída, a gente está simplesmente fugindo do problema. Né? A escola, como homeschool, ela precisa realmente existir por uma questão de pessoas impossibilitadas de ir à escola, por exemplo, no sistema tradicional que nós temos. Mas dizer que isso vai substituir completamente a educação, eu acho que não é uma saída, entendeu? Uhum. E aí eu vou deixar aqui um link, ó, os links de tudo que eu falei vai estar aqui na descrição, mas eu vou deixar também um link do resumo dessa live, bonitinho, feito para você, assim, para você guardar no seu coração, chegar lá nas vésperas do Enem e dar uma lida no resumo de todas os nossos debates. E, independente do tema que caia, você vai ter um repertório cultural muito grande. E já quero dizer A para gente vocês. citou Platão e Kant num vídeo só. Justamente, e para você ver, ao mesmo tempo que a gente trouxe Platão e Kant, trouxemos também um filme da atualidade que é muito fácil de entender. Não trouxemos apenas citações de que é preciso que você dê uma viajada maior, mas sim citações simples, que o extraordinário ele já é capaz de te dar 200 na competência, porque você trouxe um filme para a sua redação. Isso mostra que você tem um repertório cultural, entendeu? E aí vai estar aqui o link. Um seriado recente do Netflix chamado Areia Movediça. Ele até me lembraria um pouco a história do atentado da escola de Suzano, aqui em São Paulo, né? Porque a história é bem semelhante a um seriado sueco, mas é um seriado que você pode ver como
que a socialização ela é importante para o aluno, né? No sentido de trazer essa informação como um complemento de por que a homeschool talvez não seja ideal, né? Porque você consegue visualizar no seriado que mesmo dentro da escola, ainda assim a gente está vendo atrocidades acontecerem. Imagina se a Justamente. gente não tivesse. Aí você coloca também o Emile Durkheim. O Emile Durkheim, para mim, também é outro sociólogo que você pode citar em qualquer redação. O Emile Durkheim, que fala dos tipos de suicídio, ele fala também sobre a importância do convívio social. Aí ele fala, não é um indivíduo que molda a sociedade, e sim a sociedade que molda o indivíduo. Então, se esse indivíduo é criado ali dentro daquela redoma da sua família, ele vai ser criado totalmente moldado como aquela família. Ele não vai ter contato com outras culturas diferentes. Então, quando ele for, por exemplo, para uma universidade, como eu disse, vai ter um choque muito grande, porque ele não aprendeu a lidar com essas diferenças, ele não aprendeu a lidar com a sociedade. Ainda tem um ponto que eu não vou entrar, porque é muito extenso, se na live vai ter horas, que você pode falar sobre que a privação social, que é de uma criança, um adolescente não ir para a escola, pode resultar em problemas mentais como depressão, como ansiedade, como crise de pânicos, quando esse adolescente for para o mundo, entendeu? E também tem uma questão, né? Que quando seu pai e sua mãe dizem não, é muito diferente de quando seu professor, seu coordenador diz não, né? Porque você enxerga isso de uma outra forma. Eu, quando adolescente, eu me pelava de medo da minha coordenadora da escola. Ninguém queria encontrar com ela no corredor. Então, assim, você dá uma importância maior no não, no sim. Tem um outro aspecto também que eu não vou entrar nele, porque senão a gente vai continuar aqui falando até amanhã. Mas a escola proporciona passeios que você vai para museu, que você vai conhecer outras coisas, conhecer outras culturas, né? Que isso também é muito enriquecedor para o aluno. E que às vezes ele estudando em casa, isso não vai acontecer, entendeu? Porque às vezes o pai ou o professor, o tutor, não enxerga isso como importante. Tem uma parte ideológica que também é importante ser citada nesse assunto, que até que ponto só conhecer um lado da história é o importante, né? Porque às vezes o pai, por querer o aluno dentro de casa, é por uma questão ideológica, que é o que a gente tem visto bastante, né? Então, se existe uma questão ideológica, significa que o aluno só vai aprender uma questão ideológica, então ele vai levar aquilo ali como verdade. E quando você tem uma opinião em casa e outra na escola, você se pergunta, você pode querer concordar com seus pais? Ok. Você pode querer concordar com seus professores? Ok, mas você tem a opção da dúvida, né? E até Então, que ponto essa ideologia também atrapalha, entendeu? Então, aí a gente fecha a live com, tipo, por exemplo, os prós de uma homeschool. Por exemplo, você pode falar da questão da adaptação do tempo de estudo, por exemplo, ou a criança pode estudar no melhor horário para ela, não vai necessitar de deslocamento, a O criança trânsito, a ao ver dos violência, não pegar pais, ônibus. justamente, violência vai estar mais em segurança. E aí tem os contras da homeschool, que é a privação do convívio social, a tendência dessa criança ser uma criança dotada de intolerância, a tendência dessa criança desenvolver problemas mentais como ansiedade, depressão, crises de pânico. E aí você escolhe qual ponto você vai seguir, e como eu vou tornar a repetir, proposta de intervenção, trago o Ministério da Educação, pense muito bem, porque você tem que detalhar sua proposta de intervenção, pense muito bem no que o Ministério da Educação pode fazer com essa regulamentação e melhorando o ensino atual. Então é isso. Pri, deu seu tchau aí. Um beijo, adorei estar aqui. Já E estou até a ansiosa pelo próxima. próximo tema e que o próximo não seja tão complexo. Tá bom. Tchau, gente. Deixa seu like, se inscreve no canal e tchau. Escreve!